Quem aqui já se pegou naquele pensamento dizendo que saudades de quando eu era criança, quando a única preocupação era levantar cedo e brincar, e o único medo era o do escuro? Quem nunca quis voltar no tempo e aproveitar as delícias que a vida nos proporcionava quando a gente era criança, onde tudo era simples e ninguém via maldade em nada? A gente não precisava brigar com amigos por causa de política e as diferenças sociais era o que menos importava. Não existia contas a pagar e nem trabalho para fazer. Vivemos o melhor tempo de nossa vida querendo crescer para ser independente e não nos demos conta que tudo o que queríamos tínhamos de graça. A gente não imaginava que as brincadeiras como pique-bandeira, esconde-esconde, pega-pega, rodar peão ou bater tazos um dia ficariam no passado. Éramos mais saudáveis naquele tempo porque os alimentos não tinham tanto agrotóxico e o índice de depressão era bem menor. Não existia celular com acesso à internet e nem mesmo a internet existia direito. A gente aprendia com a simplicidade e dificuldades da vida e aprendemos a olhar para ela e dar valor de uma forma diferente. Mas o tempo passou e a gente cresceu, as coisas mudaram, os lugares que frequentávamos ficaram esquecidos e caminhos que passávamos já não existem mais. As pessoas que amávamos já se foram e o mundo que vivemos hoje é completamente diferente. As novas gerações chegaram e as tecnologias também. Com o mundo hoje globalizado pelo acesso à internet, a facilidade e a velocidade com que as pessoas compram e vendem e vão de um lado para o outro trazem diversos problemas para o corpo humano que ainda não se acostumou com as mudanças tão drásticas. Segundo especialistas do site norte-americano Mental Up, o uso excessivo de celulares, tablets e computadores causa distração e falta de concentração nas pessoas. Já nas crianças, um dos grandes problemas é a falta de interatividade social ao uso excessivo de jogos em celulares, que prende a sua atenção, fazendo eles se recusarem a aprender novas coisas e se relacionar com pessoas. Outro problema comum hoje em dia é a síndrome da obesidade, que só no Brasil tem aumentado cerca de 72% nos últimos 13 anos. E o que contribui muito para o aumento do número de pessoas obesas são os famosos fast foods, que trazem facilidade e velocidade para conseguir comida rápida e regada a muito carboidrato e baixa quantidade de vitaminas e proteínas que seria essencial para a saúde. Mas o maior vilão desse século se chama depressão. Segundo dados da OPAS, quase 300 milhões de pessoas sofrem com esse transtorno. Em média, 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano, sendo na maioria jovens entre 15 e 29 anos. O estresse e a ansiedade são fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença e que arrasta também o complexo da inferioridade. Geralmente, na maioria dos casos, a raiz da depressão está sempre baseada nas adversidades da vida, como desemprego, luto ou traumas psicológicos sofridos durante os ciclos da vida. Com todo esse poder da tecnologia e facilidade para obter informação, algumas pessoas se aproveitam da ocasião para aplicar golpes iludindo pessoas, alimentando um sonho de viver uma vida plena, mas que na verdade não passa de mentiras, o que contribui muito para o aumento nas estatísticas da depressão. Mas o que vivemos hoje é um mundo que não tem mais como voltar como era antigamente. A liberdade que as crianças tinham lá nos anos 80 já não é mais a mesma de hoje em dia. Com todos os benefícios e malefícios que a era da informação traz, ao invés de lamentar os altos números nos gráficos, nas estatísticas de obesidade ou depressão, ou qualquer outro problema que tenha se agravado, podemos tomar medidas para diminuir ou acabar com todos esses problemas. Mas será que ainda dá tempo de salvar essa nova geração? Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, Gesiel Santos aqui. Nesse canal eu falo sobre histórias, negócios e empreendedorismo e espiritualidade em audiovisual. Se você é novo por aqui, eu já peço para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscreva nesse canal. Para você é de graça, e isso me ajuda bastante a produzir mais vídeos interessantes como esse. Se você possui um filho ou sobrinho adolescente, com certeza ele já te fez a seguinte pergunta: como vocês conseguiam viver quando não tinha internet? O que você fazia para se distrair? Mas ele só te faz essa pergunta porque simplesmente ele não sabe o que é viver sem a mordomia da tecnologia. E é por essa razão que as novas gerações que estão chegando aí estão cada vez mais frágeis. Um artigo publicado pelo Hospital Santa Mônica mostra um estudo feito com 10 mil jovens canadenses, com idade entre 12 e 14 anos, revelou que quem passa mais de 5 horas por dia em redes sociais tem mais de 50% de chance de sofrer a depressão. O desequilíbrio emocional está cada vez mais presente nos jovens e adolescentes de hoje em dia, e isso se dá ao fato de eles estarem passando a maior parte do seu tempo desconectado do mundo real e se alimentando de informações que não irão lhe trazer benefícios para si próprios. Se você possui 30 anos ou mais, caso acabe a energia da sociedade por alguns dias, com certeza vai saber arrumar uma outra forma de se entreter ficando sem internet. Já um jovem que nasceu depois dos anos 2000 encontrará mais dificuldade para se adaptar a essa situação.
E isso se dá ao fato de eles não saber o que é viver sem a internet. Você já parou para imaginar o tamanho desse perigo? A superpotência dos microprocessadores dos celulares de hoje em dia e as linhas de internet com velocidades exorbitantes ajuda as pessoas a se acostumarem rapidamente com acesso fácil e ágil a sites ou rede desejada. Quem aqui se lembra de como era o acesso à internet nos anos 90? Com baixa velocidade de download, e os computadores antigos de tubo com o velho Windows 95, embora fosse ruim, por outro lado, de alguma forma nos ajudava a não desenvolver vícios ou dependência ao mundo virtual. Só que hoje em dia é muito difícil ficar sem acessar a internet com tanta facilidade e curiosidades que encontramos aqui. Um estudo publicado na revista de psiquiatria da Unifesp destacou que entre o ano 2000 a 2016, o percentual de suicídio entre adolescentes aumentou 24%. E esses dados colocam o suicídio entre as principais causas de morte entre adolescentes no Brasil. O mesmo estudo afirma a relação do uso de tecnologia em excesso com a depressão e as ideias suicidas. Mas eu faço comparação com a alimentação. Se você deixar uma criança ou jovem decidir o que ele vai comer todos os dias, vai ver que com certeza eles terão preferência por comidas de fast food ou passar o dia comendo doces. Ao longo prazo, eles desenvolverão problemas de saúde como diabetes, colesterol e obesidade. Eles farão desta forma porque não possuem a maturidade de saber que arroz e feijão é o que irá trazer benefícios para a sua saúde. O mesmo acontece com a internet. Se eles ficarem à vontade, eles nunca farão bom uso dessa tecnologia. Ao longo prazo, eles terão a mente inflada, cheia de informações vazias e que, na maioria das vezes, resulta nos casos de depressão. Mas este problema causado pelo excesso de uso da internet não é o problema que afeta apenas os mais jovens. Pesquisas apontam que até os mais velhos também desenvolvem essa dependência. O que piora ainda mais a situação, porque se os pais estão ensinando os filhos a criar esse vício, o que pode então salvar essa nova geração? Estudos de psicologia afirmam que todas as vezes que os filhos não têm a atenção dos pais nos momentos de brincadeira, porque os pais sempre estão ocupados olhando o celular, inconscientemente a criança se sente sozinha e no futuro terá mais facilidade para desenvolver a depressão. Mas como isso pode mudar? Segundo informações obtidas no site de psicologia Doc Horn, afirma que os exercícios físicos são um fortíssimo aliado para se livrar dos vícios em redes sociais, porque mexe com os neurotransmissores responsáveis pela sensação do prazer no organismo. As atividades físicas podem servir de terapia para combater os casos de depressão. Fazer a leitura de bons livros de autoajuda e assistir palestras de inteligência emocional também pode ser uma solução. Aliás, a melhor maneira de acabar com os maus hábitos é simplesmente começar a se alimentar de boas informações. São fatores que servem tanto para os mais velhos, tanto para os mais jovens. Se os pais começassem a se preocupar com a saúde mental e física não só dos filhos, mas de si próprios, em poucos anos os casos de suicídios e depressões cairiam drasticamente. Mas na minha opinião, a melhor forma de combater a depressão é colocar em prática o exercício da fé. Independente da sua cultura ou visão religiosa, o exercício da fé traz benefícios para a saúde e mente. Se você acreditar que seu corpo é morada de Deus, é provável que você vai passar a cuidar mais dele. Quando você acredita que existe um plano de vida superior a este e que existe um Deus que pode te ajudar a resolver os seus problemas, é quase certo que a sua saúde mental seja transformada. Embora a questão religiosa seja um assunto polêmico, eu acredito que Deus é a melhor influência para ajudar pessoas a sair da depressão. Mas a internet não é algo que é só ruim. O ponto positivo é que podemos ter acesso à informação muito mais rápido e fácil. O que antes poderia demorar 3 anos para aprender uma profissão, hoje com a internet aprendemos em menos de 1 ano. Eu mesmo tenho uma filha que com 7 anos já sabe muito mais do que eu quando tinha a mesma idade lá nos anos 90. Pois é, a era da tecnologia chegou e rompeu a barreira da informação. Um estudo que antes estava preso a uma sala de aula dentro de livros em cursos super caros, hoje está solto na internet, onde qualquer pessoa pode acessar e de graça. Isso ajuda os mais dedicados a criar uma mentalidade forte com menos esforço. Eu mesmo já usei aqui o YouTube para estudar desde inteligência emocional através de palestras e podcasts que são publicados gratuitamente por diversos YouTubers. Até aprendi uma profissão nova que me deu possibilidade de trabalhar aqui na garagem de casa. Mas então, o que você acha que vai acontecer com essa nova geração que está chegando aí com tanta tecnologia? Deixa a sua opinião nos comentários aqui abaixo. Você já viu aquele vídeo que eu fiz sobre a história da Ford Motor Company? Se você ainda não viu, clica nesse card que eu vou deixar aqui na tela para você e a gente se encontra lá. Por esse vídeo é isso. Que Deus abençoe você e muito obrigado por assistir. Um forte abraço e até mais.